Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e vamos começar um novo momento, um momento de conhecer a fundo. Por que a fundo? São os fundamentos apostólicos. Então, durante essa série, nós vamos tratar de valores muito importantes, vamos dar início, inclusive, hoje com a unção. Então, há um processo espiritual que é chamado da unção à constituição. Então, a unção é uma delegação de autoridade, de preparo, passa por um processo de posicionamento, habilitação para alcançar a constituição. E esse é um dos valores mais importantes do mover apostólico. Então, hoje, começamos falando sobre unção. E nada melhor do que nós pegarmos um texto que fala a respeito do ungido, o Cristo, nosso Senhor Jesus, o Messias. Vamos ler Atos 10, versículo 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a palavra Cristo, Christos, do grego, é a palavra ungido. Então, é um termo que fala sobre a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo de Deus transmite a uma pessoa com um objetivo. É a delegação dos atributos de Deus para que possam ser realizados os seus propósitos, a sua vontade de salvação e tudo aquilo que é pertinente à vinda do Senhor Jesus. Então, assim nós somos capazes de viver as promessas de Deus, os seus milagres, porque Ele nos concede essa sua capacitação, a sua visão, o seu poder, bem como os seus dons e também os sentimentos. Então, a unção, inclusive, ela é algo que dá início no Antigo Testamento. Eu vi muitas pessoas questionarem: por que vocês ungem objetos hoje? Por que vocês ungem pessoas? Era só feito no Antigo Testamento. Como que era só feito no Antigo Testamento? Se a própria palavra Cristo quer dizer ungido. Então, aí nós já começamos a ter, aquilo que muitas vezes a religiosidade quer impedir, porque há uma guerra, muitas vezes, entre aquilo que é a religião e aquilo que é o fator espiritual. E quando nós entramos, vamos dizer assim, nesse conflito, nada aproveita. Então, é muito importante a gente entender, a despeito do Antigo Testamento ter se cumprido em Jesus Cristo, isso não quer dizer que os valores espirituais do Antigo Testamento são descartados. Tanto que a unção, ela era algo tão precioso, e vamos dizer assim, o óleo da unção, ele era tão sagrado, que ele era preparado e deveria ser usado somente para aquilo que fossem os valores provenientes de Deus. Então ele era feito com especiarias que eram valiosas, coisas bem preciosas da época. Vamos ler Êxodo 30, versículo 22, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Então, nós vemos que a manifestação da unção, como é colocado, veja que a Bíblia fala que o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo para que ele viesse a ser o quê? Viesse a ser o Salvador do mundo. Então, o próprio termo Cristo já está embutida essa palavra, que é a palavra vinculada à unção. O verbo ungir é o verbo krio, no grego. Então, ungir é derramar o óleo, é uma simbologia do Espírito Santo e também dos seus dons que são derramados sobre o homem. Então, a palavra unção em português, ela vem diretamente do latim untio, que significa ato de ungir. Nas línguas originais da Bíblia, nós temos duas palavras principais. No Antigo Testamento, no hebraico, é a palavra machar, da onde vem o termo Meshiach.
e é um verbo que significa untar, passar o óleo sobre. E desta raiz vem a palavra Mashiach, ou Messias, né, que é o ungido. Então, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no Novo Testamento, a palavra Messias e Cristo é o mesmo significado. Então, essa é a palavra, inclusive, usada para Messias, o ungido de Deus. Já no Novo Testamento, no grego, a palavra krio é o verbo que significa ungir, untar. E dessa raiz vem a palavra Christos, que é o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. E a palavra usada, portanto, Jesus é literalmente, Jesus o ungido. Yeshua HaMashiach, em hebraico. E a unção está diretamente ligada à identidade de Jesus. Então, nós temos que entender que não é somente, né, um ato, como muitas vezes as pessoas interpretam alguns atos proféticos. Vejam que o ato profético de ungir, untar, vamos dizer assim, é muito presente no Antigo Testamento. No Novo Testamento adquire uma simbologia mais profunda ainda, sendo Jesus o ungido, o Cristo. Eu estava lembrando, né, minha mãe, quando fazia bolo, ela untava a forma. Então ela pegava a margarina e untava todo o fundo da forma, né? Não é como hoje, né? Tem Teflon, tem tantos produtos aí. E aí aquela unção que era colocada, ela permanecia de tal forma a qual o bolo não ficava grudado quando ele era depois assado. Então, o termo untar é agregar, pôr sobre a pessoa. E ele foi, inclusive, feito para consagração de objetos que eram dedicados ao Senhor. Então, demonstra a santidade dos valores de Deus em objetos aqui na terra. Vamos ler, então, o texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 26 a 29, que diz assim: com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então vejam que a marca da unção é a santidade. E o termo santo, né, o termo no grego, hagios, nada mais é do que separado, consagrado para uso. Então, no caso desses utensílios, eles eram santíssimos, a ponto de que, se de repente eu pegasse uma espevitadeira, um garfo, alguma coisa que era usado e que tinha sido ungido, se tocasse com alguma coisa, aquele objeto tinha que ficar no templo, não podia mais sair de lá, ou do templo, ou também o local ali na tenda da congregação. Então ele teria que ficar lá, porque a partir daquele momento, o toque fez com que aquilo se tornasse santíssimo, separado para uso exclusivo de Deus. Então nós vemos que a santidade, a unção, vínculo, Espírito Santo, eles trazem um alinhar que é muito importante, a gente não pode perder de vista. Então são objetos que a gente percebe o simples toque de um objeto no outro, já o colocava como separado exclusivamente para Deus. Isso era tão sério naquela época, que à medida que fossem gastando, vamos dizer, era uma caneca, vamos dizer, de metal. Mas aí envelheceu, tá ruim. Então tá bom, derrete de novo, vai se tornar uma espevitadeira, alguma coisa para cutucar o fogo, mas vai continuar dentro do tabernáculo ou do templo, onde estivesse, porque a partir daquele momento que é santo, não pode ser usado para nenhuma outra coisa. E quando, de repente, não ia ter mais uso para aquele objeto, ele ficava lá e ele era guardado e enterrado porque era santo, era consagrado ao Senhor. Então nós vemos que a ótica do Antigo Testamento, os judeus, em relação ao valor da santidade da unção, é tremendo. Como é que nós, que hoje servimos ao Senhor Jesus, o Cristo, o ungido, podemos descartar isso que é de forma tão importante?
E também, dando continuidade, ele foi feito para a consagração daqueles que iriam ter as suas vidas a serviço do Senhor e da sua obra. Então, nós vemos aí no texto de Êxodo, no capítulo 30, versículo 30, que diz assim: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Então vejam que a tribo de Levi foi a tribo escolhida. Vocês lembram que nós falamos sobre a Arca da Aliança, lembram que nós falamos o que tinha dentro da Arca da Aliança, que tinha ali a vara da amendoeira que floresceu, lembram? Falamos todos elementos proféticos e tal. E vemos que o povo, vamos dizer assim, a tribo que foi escolhida para cuidar das coisas do Senhor foi a tribo de Levi. E, obviamente, a tribo de Levi era a tribo de Moisés, mas era a tribo de Arão. Então, Arão foi o sumo sacerdote. Então, é muito importante a gente entender que não era só para consagração de objetos, porque as pessoas também, elas faziam parte dessa consagração para serviço de Deus. Então, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, todos recebiam esse óleo era derramado sobre eles. Então, inclusive, há um salmo que fala sobre o óleo que é derramado sobre a cabeça, que desce pelas barbas de Arão. Então, mostra, inclusive, que a unção não era como algo somente que era colocado um óleo, mas era um derramar, trazendo uma verdadeira consagração das pessoas também. Hoje, nós atribuímos aos nossos oficiais, o termo que nós usamos aqui na Igreja Renascer em Cristo, Igreja Apostólica Renascer, de ungir os oficiais, aqueles que ministram, aqueles que trabalham. Então, eles, a partir do momento que recebem a unção sobre a cabeça deles, eles estão ali atribuindo a si a santidade de servir ao Senhor. E é muito sério isso. Então, as pessoas muitas vezes não valorizam, não têm entendimento o que é uma pessoa que é ungida. Ela tem assim um compromisso muito sério de vida. Nós ali colocamos, até a pessoa faz uma oração de entrega, de consagração, que é de muita importância para a pessoa até entender, espera um pouco, eu não sou mais alguém que tem, como se diria, o livre-arbítrio de eu fazer o que eu quero, porque nós nos tornamos, depois que somos ungidos, testemunhas do Senhor Jesus. Então, em nós está o quê? Uma responsabilidade muito grande de testemunho. Então, essa unção é que traz essa marca de santidade. Como eu falei que antes era colocada sobre objetos, aquilo não podia ser mais usado para nada, os sacerdotes também da mesma maneira hoje nós somos. Eu acho que ainda numa condição mais ainda, vamos dizer assim, que eu posso colocar mais importante, mais séria, até pelo fato de Jesus ser o Cristo. Vejam que a carta aos Hebreus, ela fala que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são sombra das que hoje acontecem. Então vejam que no Novo Testamento a nossa responsabilidade ela se torna maior ainda. Então nós temos que entender que a unção é algo que é derramado com a condição de trazer esses atributos que pertencem ao Senhor e se manifestar na nossa vida através de dons para que a gente possa cumprir com o nosso chamado. Veja que o Espírito Santo que ungiu ao Senhor Jesus Cristo, delegou autoridade a Ele, é o mesmo Espírito Santo que nos dá hoje os seus dons, para que a gente possa cumprir com o nosso chamado. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas. Fique ligado.